Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião dominical. É uma honra ter vocês aqui mais um domingo maravilhoso, abençoado pelo nosso Pai amado. E vamos fazer a nossa oração, como já é a nossa prática, antes de iniciarmos então o nosso momento de louvor ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado por mais esse domingo, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para te louvar, para te adorar e para te bendizer e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo aquilo que continuará fazendo. Cria em nós um coração, Senhor, reto, um coração destemido, um coração apaixonado cada vez mais por Ti, para que nós estejamos todo dia em Ti e que o Senhor continue em nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos então agora louvar o nosso amado Pai. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Ele virá. Se pedirmos, Jesus virá.
faz chover, Senhor, sobre esta nação. Aleluia. Louvado seja o diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é Deus, o Senhor dos senhores. Eu posso sacrificar
fogo. Oh, mostra pra esse povo que arder. Todos querem o fogo de Deus, o fogo de Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por podermos louvar e adorar o nosso Pai. Que momento glorioso, que bênção. Deus, obrigada por termos a oportunidade de te adorar, de estarmos entre irmãos. Bom dia, Igreja Verbo Lisboa. Bom dia a todos. Bom dia para vocês que estão assistindo o culto após o momento em que nós estamos aqui. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda também, Ingrid, Léo. Olha, agora eu vou orar pelos visitantes. Vocês são visitantes hoje aqui na Igreja Verbo Lisboa. Deus, muito obrigada por ter trago os seus filhos até nós. Muito obrigada porque há um propósito sobre todas as coisas. Muito obrigada porque há um tempo certo, como diz na sua palavra, que esse seja o tempo de sorrir diante da tua palavra, Senhor. Que seja o tempo de nós podermos mergulhar e frutificar na palavra que nós vamos receber. E assim eu agradeço, Senhor, pela mente, pelo coração da Ingrid e do Leonardo, que eles possam receber essa palavra que o Senhor já está ministrando ao coração do Leonardo há algum tempo, e a Ingrid e toda a casa dela e aqueles que vão ser afetados por ela possam receber essa palavra e serem impactados com seu amor, Deus. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Te agradeço também, Deus, pelas famílias que aqui estão representadas. Te agradeço pela sua glória superabundar a todos os lares que aqui estão representados, todos os sacerdotes e todos os que compõem essas famílias, que possam se sentir acolhidos, amados e cuidados por ti, Deus. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. E, continuando o nosso momento de louvor, nós vamos entrar agora na parte do louvor diante das nossas ofertas e dízimos. E hoje a palavra está em 2 Crônicas 29. E mais especificamente 31. Mas quando nós começamos em 2 Crônicas 29, fala da reforma da religião.
no reinado de Ezequias e no reestabelecimento do culto que ele fez. Quando nós chegamos ao 31, fala assim: o rei Ezequias tomou a palavra para dizer: agora que tem as mãos cheias de ofertas para o Senhor, aproximem-se e ofereçam sacrifícios de comunhão e de ação de graças pelo templo. A multidão apresentou então as suas ofertas para os diversos sacrifícios e aqueles que puderam ofereceram igualmente holocaustos. Que o Senhor possa estar sempre nos direcionando, para que as nossas ofertas, os nossos dízimos, sejam sempre direcionados a Ele. Que Ele venha falar aos nossos corações e determinar até o quanto, onde e como devemos ofertar e dizimar. Que tenhamos também sacrifícios de comunhão e sejam prazerosos, que nos tragam retorno satisfatório no Senhor. Que a gente possa sempre se alegrar em ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deus, obrigada por esse momento. Aqui nós temos os números para que sejam feitas as ofertas e os dízimos. Tá aí na tela. Pronto. Enquanto oro, Senhor, obrigada por esses dízimos e ofertas. Obrigada pelos corações que o Senhor tem direcionado a ofertar na obra da Igreja Cristã Verbo Lisboa. Obrigada pelas sementes que estão sendo entregues aqui. Obrigada, Senhor, pelo que estão investindo para que venha frutificar no cuidado do seu reino. Deus, eu te peço mais, eu te peço sabedoria para aqueles que estão à frente, te peço discernimento, te peço clareza, que o Senhor possa sempre estar direcionando a todos e que todas as ofertas e os dízimos sejam direcionados ao seu reino. Que o Senhor venha incomodar se nós estivermos caminhando fora dos seus desígnios. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Agora, Deus, obrigada. Obrigada pela palavra que o Senhor colocou no coração do Leonardo. Obrigada pela casa dele. Obrigada pelo coração de filho, pelo coração de servo. Obrigada pela semente que será semeada no nosso coração através dessa palavra. Obrigada porque o Espírito Santo vai nos direcionar e trazer, sim, toda a orientação diante dessa palavra que o Senhor está semeando no coração dele já há algum tempo. Assim eu te agradeço, Pai, te agradeço pela vida do Leonardo, por ele estar aqui conosco e agradeço pela palavra que ele vai trazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bom dia, irmãos. Estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente, que bom. Eu estava tentando aqui conectar meu fone, mas ele não queria conectar de jeito nenhum, então vai ser no microfonezinho aqui do computador. Mas, queridos, já um bom dia a vocês. É uma honra estar tendo a oportunidade aqui de poder compartilhar com vocês hoje. Da outra vez, o Wagner já feito um convite, agora eu não me recordo, mas é porque eu me mudei recentemente, eu tive um monte de coisa aqui e não pude fazer. E, enfim, tive uma nova oportunidade, então estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. Estava falando com o Fagner agora de manhã, agora quando ele me chamou, né? E perguntou como é que estava a família, e eu não tinha visto ainda que a Carol e o Miguel estavam aqui nas janelinhas aqui. Então, vai perguntar da família, posso vê-los aqui, né, diretamente. O Miguel tá enorme, já faz um tempo que eu não vejo o Miguel, sempre com a camisa do Flamengo, vejo que os princípios estão bem fincados, né? E vi que o Fernando Bastos também está participando aqui, né? E as demais pessoas eu não conheço, mas é um prazer conhecê-los, somos todos irmãos da Verbo. E eu só queria fazer uma pergunta que eu até mandei para o Fagner no WhatsApp agora de manhã, mas eu já estava um pouco em cima da reunião. Vocês estão no tema de batalha espiritual ainda também? Ou não estão seguindo o tema
de pregação, de palavra? Normalmente a gente faz um alinhamento mesmo com a Verbo Recreio, né? E Uhum. fica livre, meu irmão. Tá bem? Não, mas era só, eu tô dentro desse tema ainda, por isso que eu tô Ah, perguntando. ok. Ah, não, perfeito. Então a gente está nesse tema de batalha espiritual e até aqui na Verbo Recreio os temas têm mais ou menos seguido por um mês, né? Mas esse tema de batalha espiritual ele tem muito campo para explorar, foi mantido, né? Virou o mês agora e ainda assim ele foi mantido o tema. E o que eu gostaria de adentrar nessa questão da batalha espiritual é onde fica o campo de batalha. Realmente é algo que eu já há algum tempo, né? A Carol estava falando a palavra que o senhor vinha me dando, e de fato a palavra de hoje não foi uma palavra que eu tive que preparar para hoje, porque é algo que assim, Deus já vem trabalhando no meu coração e me levando numa direção de avançar nessa área, porque foi avançando nessa área que eu pude crescer muito como cristão, em intimidade com o Senhor e me tornar um melhor marido, um melhor filho, um melhor pai. E eu acho que é muito importante para nós cristãos trabalharmos nisso, aprofundarmos nisso. E o que eu queria falar dentro de batalha espiritual, é sobre o campo de batalha. Essa batalha tem que se dar em algum local, né? Quando a gente vê aqueles filmes antigos de guerra, era a guerra antigamente, e eu acredito não, essas guerras de filme que a gente vê eram muito mais parecidas com as guerras que a gente tem, principalmente ali no Antigo Testamento, né? Em algum ponto, um exército se encontrava de um lado com um de outro, e ali era traçada aquela guerra, aquela batalha, né? Hoje a gente já tem, à medida que a tecnologia vai avançando, as guerras também tem que se dar em algum lugar, mas você não precisa necessariamente ir até o local, né? Agora já estão usando drone, né, para ir para a guerra, né? Já estão cada vez menos mandando pessoas, mas ainda assim, mesmo que vá um drone, existe um local onde esse embate ele ocorre. E quando a gente fala de batalha espiritual, esse campo de batalha, ele é a nossa mente. Por quê? Porque a nossa consciência de realidade, ou seja, tudo aquilo que é estímulo para nós, ou seja, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente inala, respira, sente o cheiro, todos os estímulos que estão ao nosso redor, eles vão ser interpretados pela nossa mente. E nesse mesmo local que é a nossa mente, onde vem esses estímulos do mundo físico, também é onde os estímulos também do mundo espiritual também vão aparecer. Então, certos pensamentos nossos, eles podem vir da nossa mente, são coisas da nossa própria cabeça, mas também podem ser coisas do mundo espiritual. Pode ser o Espírito Santo falando com você, pode ser um dardo inflamado do inimigo. E então, o mundo físico e o mundo espiritual estão absolutamente entrelaçados. Aonde que isso tudo se entrelaça? É na nossa mente. Porque, dando um exemplo aqui, eu tive um pai da esposa de um amigo meu, que na pandemia ele ficou muito grave e ele sobreviveu, mas ele vive em estado vegetativo. E aí eu vejo que para ela, até quando ela casou, tudo com esse meu amigo e tudo, ela tenta participar ao pai, mas sempre o que está acontecendo e tudo, os momentos, e sempre fica aquela dúvida, qual é até onde que ele consegue compreender o que está acontecendo, mas ele não consegue reagir, né? É impossível saber porque ele não verbaliza, né? É uma coisa que só ele, né, e Jesus sabem qual é o que ele compreende. Então, eu estou falando disso porque já que a nossa mente existe a nossa mente, ela existe um grau de consciência na nossa mente para compreender as coisas que estão acontecendo. Então a mente ela é estudada, né, por várias áreas, por psicologia, filosofia, neurologia, psiquiatria e por aí vai. E pudesse conceituar a mente, né, embora hajam vários conceitos,
Eu vou ler um conceito aqui que eu peguei no Google, que é o seguinte: a mente é um estado de consciência que possibilita a expressão da natureza humana. Né? Então você vê que a mente ela está intimamente ligada a um grau de consciência do que ocorre. Perfeito. E gostaria de ler agora Romanos 12, versículo 1 a 4. Só perguntar aqui no culto online como é que faz. Você consegue colocar, Fagner? Cada um está com a sua Bíblia no celular? Como é que funciona? Eu posso compartilhar aqui também, Léo, não tem problema não. Romanos 12, 12, versículo 1 a 4. eu compartilho aqui. Isso. Deixa eu só botar, a gente lê junto aqui. 1 a 4. Não, deixa eu compartilhar aqui. Veja se é isso, irmão. É isso mesmo. Podemos ler? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Fagner, desculpa, você pode colocar o 5 também? Eu selecionei aqui o... Obrigado. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Aliás, desculpa. Assim como também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Você pode voltar lá para o 1 e 2 ali, faz só subir o cursor mesmo. Obrigado. Então é um versículo que provavelmente vocês devem estar tendo contato com ele pela primeira vez, né? Já que esse versículo nunca é lido, nunca é falado, nunca tem pregação sobre ele. Tô brincando. Mas é muito importante você ver que ele fala, é um versículo que ele fala sobre culto racional, que fala sobre renovação da mente para que a gente possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, repare que quando a gente fala de razão e renovação de mente, mais uma vez a gente está falando o quê? Sobre grau de consciência. Eu vivo repetindo isso, né? Isso aí com certeza coisas que eu vi assistindo meus documentários aí na televisão. Uma coisa que diferencia o humano das demais espécies animais é a razão, né? A capacidade do que o humano tem de identificar de receber os estímulos dos sentidos que eles têm, e entre o estímulo e a reação, a gente tem a capacidade de raciocinar. Então, se você pega, por exemplo, um cachorro, se for um cachorro, por exemplo, com uma personalidade um pouco mais agressiva, reativa, qualquer coisa que faça que incomode a ele naturalmente e quase que automaticamente reage atacando. E a gente, nós humanos, temos uma capacidade, né, ou deveríamos ter, né, entre o estímulo e a reação de parar e raciocinar. É por isso que a gente deve desenvolver, por exemplo, uma capacidade de quando toma uma fechada no trânsito ou quando sofre uma ofensa, de conseguir acalmar, pensar e controlar a nossa reação. Então, e por que isso é importante? Deus, ele não deu essa capacidade da gente de raciocinar e de ter uma compreensão maior das coisas à toa. Não foi para tornar o ser humano um super poderoso que não dependa dele, mas muito pelo contrário, foi para que justamente a gente, tendo a possibilidade de compreender, a gente pudesse fazer escolhas e nessa possibilidade de fazer escolhas a gente possa, no nosso livre-arbítrio, fazer escolhas que nos levam para próximo de Deus.
Porque se a gente não tivesse consciência, a gente também não teria escolha, né? É só você ver um bebezinho, né? Fagner, a Carol e o Miguel tem um bebezinho ali. À medida que ele for crescendo, ele vai cada vez adquirindo maior consciência do que está acontecendo, ele vai ganhando mais possibilidade de ter formas diferentes de reagir, né? E isso vai alterando completamente tanto a forma dele de ver as coisas, como também de reagir. É visível como uma criança ela avança tanto nisso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente está numa batalha espiritual, tudo que está acontecendo está sendo processado pela nossa mente. E são muitos estímulos. São estímulos do mundo físico, do mundo espiritual se entrelaçando. Então, é, a gente, nesse grau de consciência, né, a gente tem que ter compreensão espiritual daquilo que está acontecendo. Batalhas espirituais se lutam com armas espirituais. Só que muitas vezes essas batalhas espirituais, se você não tiver uma maturidade espiritual para identificar o que está por trás, você está olhando só o mundo físico. Então, por exemplo, às vezes você está passando por uma luta no seu trabalho, uma luta nas suas finanças, ou uma luta no seu casamento, no seu relacionamento com o seu filho, enfim. No mundo físico, o que você está identificando é aquela luta. Mas por trás daquilo, pode ter certeza que não, existem razões espirituais para aquilo acontecer. E e a forma de você lutar é no mundo espiritual, muitas vezes, né? Nem que seja para que Deus, no seu íntimo ali, se conectando com o Espírito Santo, ele te dê a revelação e a direção de como você deve tratar as situações. Quantos de nós aqui, às vezes, a gente se depara com situações que a gente tem a tendência de, num primeiro momento, tentar resolver pelas nossas próprias forças, de pensar o que seria melhor para solucionar, e a gente vê que não funciona. Ou que a gente olha assim e fala, caramba, não tenho solução para isso. E aí você ora, você para e se conecta, e o Espírito Santo vem aquele pensamento espontâneo que você não estava nem pensando e faz você ir por um caminho que você não queria. E aquilo ali tudo simplesmente se desenrola. Então, eu vejo como é importante, e aqui para mim, quando ele fala pela renovação da mente, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é uma coisa, irmãos, que foi o que eu falei no começo da palavra. Eu tenho, assim, o Espírito Santo tem me levado muito a aprofundar nessa área, porque eu acho que nós, cristãos, muitas vezes deixamos de experimentar coisas mais profundas, ou seja, às vezes a gente está num nível muito raso daquilo que o Espírito Santo pode fazer, do que Jesus quer nos levar em termos de dons, de experiências, de maturidade espiritual, porque o nosso grau de consciência ele é raso também, né? Então, ainda mais a gente que quem já tem uma caminhada com o Espírito Santo e tudo, você fica naquele nível, às vezes, mais superficial, que pode ser até um bom nível, mas ele é superficial na medida que se você está há muito tempo já naquele mesmo nível e você não consegue aprofundar mais, ele vai ficando superficial na medida que você poderia estar num nível muito mais profundo. E dentro dessa questão de mente, né, dentro da psicologia, até estou falando um monte de coisa aqui, e estou lembrando que a Carol, a Carol é psicóloga, né? Se tivesse numa igreja no lar, a Carol ia até poder participar disso aqui, ia poder falar muito melhor do que eu estou falando aqui, tá? Mas não sou profissional da área de saúde, mas estou fazendo aqui com base no que o Espírito tem me levado para compartilhar. E existem desses graus de consciência, né? Fala sobre mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente, né? E a mente consciente é onde a gente tem a maior parte do tempo a gente tá nessa mente consciente, naquelas coisas que são palpáveis para a gente, que são bem certas, como por exemplo acordar de manhã e tomar um café da manhã. Isso aí tudo está dentro desse aspecto de mente consciente. Existe a mente subconsciente, que é onde estão nossas crenças e valores, né?
e aqui é interessante porque eu peguei também, estava estudando sobre isso, né? Eu estava lendo no Google, e aí ele fala que é que nessa mente subconsciente, ou seja, existem graus de consciência. Num grau de consciência mais elevado, aquilo que a gente tem mais palpável na nossa mente, a gente está no grau consciente. Quando a gente reduz ele, a gente vai para um grau de subconsciência, né? É onde tem coisas que estão nossas crenças, é aquilo que a gente acredita, mas que já estão num grau de consciência inferior à mente consciente. E aí ele fala, por exemplo, que as crenças religiosas estão aqui. E por que quem escreveu isso fala isso? Porque provavelmente o que ele quer dizer é que aquilo que está, por exemplo, numa crença religiosa, na fé da pessoa, não está num grau de certeza tão elevado quanto da mente consciente, né? Mas para nós que somos cristãos e que buscamos amadurecer na fé, na verdade, quanto mais fé nós tivermos, mais aquilo que a gente lê na palavra vai se tornar palpável, é palpável para nós e nos dará um grau de certeza e de consciência maior. Então, à medida que a gente tem um grau de consciência maior daquilo que está na palavra, isso, para mim, não está mais no nosso subconsciente, isso está no nosso consciente. Jesus, por exemplo, ele vivia conectado 100% do tempo ali. Você percebe que a forma como Jesus ele fala do mundo espiritual é um grau absoluto de consciência. Isso não está no subconsciente dele. E abaixo, num grau de consciência ainda inferior, está o nosso inconsciente. São aqueles pensamentos, aquelas coisas que estão na nossa mente que a gente nem sabe que estão lá. E aí eu falo isso tudo porque quando a gente está em batalha espiritual, reparem que tanto o Espírito Santo quanto o inimigo, eles podem atuar nesses graus de consciência, né? No grau numa mente consciente, numa mente subconsciente ou numa mente inconsciente. Vou dar um exemplo aqui de mente inconsciente, que são aqueles pensamentos que estão lá na mente e a gente nem sabe. A gente na igreja tem um sozo, né? Eu vou rapidamente falar aqui. O sozo é diria talvez um método de cura interior, mas guiada pelo Espírito Santo, em que a pessoa é levada pelo Espírito Santo com um facilitador ao lado, uma pessoa que auxilia ela a buscar curas interiores, em que o Espírito Santo mostra coisas lá de trás da vida da pessoa, e às vezes um perdão que ela precisa liberar de uma coisa que ela nem lembra mais, e aquilo ali hoje cria certos comportamentos, certos problemas que a pessoa vivencia hoje, são coisas às vezes de 30, 40 anos atrás que a pessoa não lembra, ou seja, aquilo ali estava no inconsciente, o Espírito Santo traz isso à luz, ele tira do inconsciente e traz à consciência, e a gente tem testemunhos maravilhosos sobre sozo. Outro exemplo, agora falando de um dardo do inimigo, às vezes tem pensamentos nossos horríveis, que a gente fica assim até... Nossa, como eu sou capaz de pensar isso? E às vezes não é não foi iniciativa sua, é um dardo inflamado que o inimigo colocou ali. E aonde que está o grau de consciência disso? Depende da forma que você consegue interpretar e trazer isso à luz. Se isso entra na sua mente e você não é capaz de interpretar e de ter uma visão espiritual daquilo para entender que aquilo é um dardo inflamado do inimigo e repreender aquele pensamento ruim, isso vai estar num grau de consciência mais baixo, no inconsciente ou talvez no subconsciente. Agora, se você tem maturidade espiritual, pede para o Espírito Santo te dar uma visão sobre aquilo, que, nossa, que pensamento horrível, por que eu estou pensando isso? Isso vai ser trazido à luz e vai haver um grau de consciência maior diante daquilo ali que está chegando a você. Quando o Espírito Santo, por exemplo, fala com a gente, né, lá na Escola de Sobrenatural, tem um módulo sobre como ouvir a voz de Deus, né? E repara que o Espírito Santo ele fala o tempo todo conosco, mas muitas vezes a gente não ouve, ou a gente ouve e não tem certeza se é uma coisa do Espírito Santo. Repara que isso aí também está trabalhando aqui com graus de consciência. Se ele fala lá no fundo na nossa mente, a gente não tem nem ideia de que é uma coisa dele e dá ouvidos a isso, talvez a gente esteja caminhando para um patamar de inconsciente. Se a gente ouve aquilo e está trabalhando num patamar sem ter certeza que ele é subconsciente, mas se você consegue ouvir aquilo com nitidez e clareza e saber que é uma coisa que é o Espírito Santo que está falando para você e você segue aquela direção, você está num grau de consciência.
Então, por isso que quando o Romanos 12:2 ele fala sobre... Também Romanos 12:1 e 12:2 depois, ele fala sobre o culto racional e ele fala sobre a renovação da mente, para a gente poder experimentar algo mais profundo, o quão grande... deixa eu só reler aqui. Capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha opinião, é isso. Já que na mente é onde são processados todos os estímulos físicos do mundo espiritual e eles se entrelaçam, esse é o grande campo de batalha, é preciso que você tenha uma mente fortalecida e amadurecida para compreender tudo aquilo que está ocorrendo com uma visão espiritual. E isso vai moldar não só a forma como você interpreta o que está acontecendo, mas também a tua reação. Porque se você compreende... com olhos espirituais as coisas que estão ocorrendo aqui no mundo físico e também até no mundo espiritual, você vai buscar com armas espirituais para lidar com aquilo. Então, agora, se você não tem uma fé madura e uma mente mais amadurecida, né, para ter essa consciência mais profunda do que acontece no mundo físico e espiritual, você provavelmente não vai compreender as coisas como elas realmente são, não vai compreender que aquilo é uma batalha espiritual, e aí muitas vezes a gente vê as pessoas se fazendo de vítimas, né? Falando, mas por que isso, por que aquilo? Não são capazes de compreender que às vezes que aquilo é uma provação para levar ela para um nível mais profundo. Não são capazes de compreender que muitas vezes aquilo ali que está sendo colocado está indo num ponto fraco, porque isso também é uma coisa que o Rodrigo, né, a gente tem falado sobre batalha espiritual, e ele tem falado uma coisa que é muito real. O inimigo, ele não tem autoridade sobre nós. Ele luta uma luta que ele já sabe que está perdida. Então, a única coisa que ele pode fazer para nos atingir é trabalhar no nosso grau de consciência, que é o quê? É com mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. Porque se ele falar a verdade, ele não vai conseguir ter influência sobre ninguém. Então ele precisa realmente de mentir, trabalhar no nosso grau de consciência para que a gente interprete as coisas errado, do jeito errado, e que a gente lute da forma errada. E aí ele brinca com a gente, né? E ele vai nos nossos pontos fracos. Por isso que a palavra fala que nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. Ele não vai conseguir ter uma porta de entrada na nossa mente onde nós não tenhamos brechas, né? Todo mundo aqui tem algum ponto fraco em algum lugar. E uma vez que ele consiga ingressar na nossa mente para trazer algum tipo de influência nela, isso vai ter que estar conectado a algum ponto fraco nosso, porque, por exemplo, quando a gente vê lá a tentação de Jesus, a gente não precisa ler agora, repara como ele vai indo em várias áreas diferentes. Eu posso te conceder todos os reinos. Eu posso te transformar essa pedra num pão. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele tentou ir em vários pontos de fragilidade. Quando ele fala dos reinos, ele tentou ir o quê? No ego de Jesus. Só que com Jesus não deu certo. Mas ele conhece a natureza humana e sabe como o ego é uma coisa forte no homem. Imagina para uma pessoa que está 40 dias sem comer... você falar, transforma essa pedra num pão, né? Aquilo é uma fragilidade absurda, mas Jesus vai e rebate com a palavra. Então vocês percebam, quando eu falo aqui de grau de consciência, olha o grau de consciência espiritual de Jesus, que em cada brecha que o diabo tentou ir, ele identifica a cilada e se rechaça com a palavra e sai daquilo ali, né? Então, eu estou hoje falando muito sobre essa questão de grau de consciência, porque eu entendo que para uma batalha espiritual, onde essa batalha se trava na nossa mente, a gente precisa ter uma mente fortalecida, uma mente madura, que é uma mente que tem uma consciência elevada sobre as coisas que são do espírito. E para isso, e para acessar isso, o que a gente precisa? Depende de nós ler muitos livros, adquirir muito conhecimento humano? Não. O conhecimento, ele é importante. Eu aqui, de uma forma leiga, se eu tiver falado besteira, Carol, por favor, me perdoa, eu não sou psicólogo, mas existem conhecimentos, né? Deus, quando fez a gente com uma inteligência, para a gente ter uma compreensão, e eu acho sim que a ciência, a filosofia, elas podem se atrelar ao nosso conhecimento, à nossa fé, à palavra, para justamente atingir um nível de consciência elevadíssimo,
Não que o conhecimento científico ele vá contra a fé, muito pelo contrário. Eu já tive essa conversa com o Fagner já. Já tivemos essas abstrações em alguns momentos, em churrasco, né? O pessoal está falando de futebol, a gente está falando de filosofia, as coisas mais assim, abstratas, né? Mas muito pelo contrário, elas se entrelaçam para justamente a gente poder praticar um culto racional. Paulo, ele tinha estudo em filosofia, e esse estudo que o Paulo tinha em filosofia, você vê como é maravilhosa a forma como Paulo disseca o evangelho, como é maravilhoso poder ler as epístolas. Eu acho incrível, porque é uma abordagem de alguém que tem a filosofia, que entende daquilo ali, de conseguir dissecar de uma forma a mente e os pensamentos e tudo de uma forma assim muito didática, mas ele não sai da palavra, ele não usa isso para ir para a palavra, não, ele usa para a gente ir mais fundo. Então, eu sinto que nós, cristãos, a gente tem que, pelo menos assim, na minha vida eu tenho sentido que o Espírito tem me levado a avançar muito nessa área da mente, para que ali eu possa ter possa buscar na palavra uma compreensão maior das coisas, né? E isso aí, no fundo, se resume à fé, porque a fé, né, é aquilo que a gente acredita e não pode ver. Então, para a gente ter uma mente madura e com um grau de consciência mais elevado, a gente precisa de fé. E a fé, ela vem da onde? Ver e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que a gente vai avançando no nosso devocional, no nosso conhecimento com a palavra, e não só no conhecimento, mas na experiência, em praticar a palavra, a gente vai crescendo em intimidade e nosso grau de consciência vai se tornando cada vez mais elevado. E daí que a gente vê que as pessoas são realmente transformadas. O evangelho, ele realmente é transformador, né? Você consegue ver pessoas. Outro dia o Nedson estava dando um testemunho, não sei se vocês conhecem o Nedson, né? Alguns aqui com certeza, outros não. Mas é um irmão na igreja que é um irmão super pacato, super tranquilo, super sábio, super ponderado, e ele dando testemunho do antigo Nedson, contando como ele era antes, e você fala, não é possível que seja a mesma pessoa, não é possível. Quanto de nós olhamos para nós há tempos atrás e a gente olha hoje e fala, caramba, como é que eu mudei, né? Isso é renovação da mente, isso é transformação que o Espírito Santo é capaz de fazer na nossa mente, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que buscar. E eu sinto que a gente indo mais fundo nisso, aprofundando e tendo uma mente renovada, cada vez renovada. Você fala que a renovação da mente, ela não é num único ato, é cada dia, cada momento, é uma busca que a gente vai cada vez avançando mais e mais e mais, e à medida que a gente vai avançando cada vez mais, acontece aquilo que ele fala aqui. A gente vai experimentando cada vez mais a boa, agradável vontade de Deus. Isso vai indo para um nível cada vez mais profundo, e é uma coisa assim infinita, né? Até nosso último dia na Terra, a gente tem a oportunidade de cada vez ir mais longe, mais profundo nisso tudo. Então eu sinto que isso é essencial para a gente poder lutar essa batalha espiritual. Porque sem um grau de consciência espiritual para lutar batalhas que são espirituais, a gente fica extremamente vulnerável e a gente luta da forma errada, equivocada, e realmente a gente fica muito fragilizado em qualquer batalha dessa, né? Então, um grau de consciência que nos permita compreender o que acontece com olhos espirituais, com maturidade espiritual, com experiência espiritual, ela nos faz compreender da forma certa o que está acontecendo e nos faz buscar a solução certa para aquilo. Então, enfim, era o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês e que possa realmente ajudar vocês a renovar a mente. Para vocês, eu não sei aí que horas são, não sei se são 11 da manhã agora. Isso, que são 7, mas é bom, muito bom começar o dia podendo falar do Senhor, da palavra, né? Isso já faz o nosso dia ser completamente transformado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, tá, Fagner, Carol, Miguel e a todos os irmãos aí. Um grande prazer, uma grande honra. Amém. Glória a Deus pela sua vida, Léo. Eu sou suspeita, ainda mais uma palavra tão voltada para o que comanda, né, normalmente aos olhos nu, o nosso corpo é a nossa mente, né? Nós sabemos que os comandos do nosso corpo, eles obedecem os comandos da nossa mente. Então, e isso também
é no mundo espiritual. A nossa mente, nós declaramos o que nós pensamos que está pronto no nosso coração, que sai na nossa boca. Então, por isso é tão importante Romanos 12:2, não moldar a nossa mente ao padrão do mundo, e sim ao reino de Deus. Então, glória a Deus pela sua palavra, pela palavra que Deus te deu, pela palavra que você semeou em nosso coração. Agora eu oro e já agradeço a Deus e declaro que nós tenhamos a nossa mente e os nossos corações, nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, todos voltados para o reino de Deus. Que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento de espírito, para que nós tenhamos a capacidade de caminhar com a autoridade que Jesus nos entregou. Assim, eu oro em nome de Jesus. Deus, obrigada mais uma vez por essa palavra. E agora, aqui nós falamos que nós temos a Verbo News, tá? Uhum. A Verbo News, são os anúncios da semana, né? Acredito que daqui a uns 2 meses nós já vamos ter a Escola de Negócios. Agora a Escola de Negócios funciona somente online no horário do Brasil na segunda, o primeiro ano, e na quarta temos o segundo ano. Na terça-feira, aqui em Lisboa, nós temos a reunião no lar, ela acontece às 8 horas da noite. Querendo mais informações, vocês podem entrar em contato conosco, comigo, com o Fagner, ou pelo Instagram da Verbo Lisboa. Nós estamos tendo reuniões presenciais também no estabelecimento da Ingrid, que acontece em Sintra. O Senhor abriu esse espaço para que nós possamos estar lá adorando a Ele, cultuando, trocando com uma palavra que Ele entregou ao nosso coração, né? E está sendo uma bênção. Glória a Deus pela vida da Ingrid e o estabelecimento dela. E aos sábados, nós temos a igreja, nós temos a escola sobrenatural e o verbo em movimento, a palavra quando nós a levamos em algum estabelecimento. Aos sábados nós temos a escola sobrenatural. Nós tivemos aula essa semana e estávamos falando de como ouvir a voz de Deus, Léo, e realmente é muito importante, sabe? É um tempo que o Senhor separa para que nós possamos aprofundar cada vez mais e mais na palavra dele. E no próximo domingo teremos novamente nosso tempo com Deus aqui online. E em breve estejam em oração. Eu já creio que o Senhor está separando um tempo e um templo presencial, físico, para nós estarmos cultuando Ele, estarmos em comunhão, como foi lida a palavra hoje em 2 Crônicas 29, vai ser um tempo precioso no templo do Senhor. Assim, eu agradeço, Deus, pelo que você fez aqui hoje. Declaro que as bênçãos dele estejam sobre todos vocês possam resplandecer a face de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem pedido, Léo, como é a primeira vez que você participa aqui, o Fernando está sempre com a gente também, que coloque em oração essa questão do local físico, porque a Europa realmente é muito resistente, né, com relação a quando a gente vê vários lugares e quando fala, não, é para uma igreja evangélica, por mais que a gente apresente as características, né, da nossa igreja, há uma resistência assim, incrível, né, incrível. Realmente, né, o inimigo fazendo aquele movimento em sentido contrário. A gente sabe que esse campo de batalha ele é grande, mas a gente tem que reduzir o espaço dele de atuação, e a tua palavra veio em boa e perfeita hora, né, um tom maravilhoso, para que a gente entenda que realmente a gente está nesse campo de batalha, né? E que o Senhor já vai nos dar o caminho adequado, o caminho correto, a estratégia perfeita para quebrar essa fronteira, romper isso e ter o lugar que Ele quer que a gente tenha fisicamente para começar os ministérios presenciais. Então é isso, tá bom? Coloca em oração também aí você, tua casa, a Dai, tá bem, irmão? Para a gente poder romper essa barreira aí, tá bom? Deus abençoe, obrigado mais uma vez, Deus abençoe você, tua esposa, teus filhos, tua casa, tá bom, meu irmão? Tua vida, tua profissão,
E é uma honra estar contigo aqui mesmo. Obrigado mesmo. Saudade de vocês. Amém. Saudades Hã? também. Bom dia, Deus abençoe vocês e que Deus, no momento certo, ele tem um local para que vocês possam buscar. Ele há de tocar no coração das pessoas que vão facilitar para que isso ocorra. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Ah, Estamos em oração. obrigado, irmão. A Thalita está pedindo uma oração para a Iana, que é uma amiga que teve, parece que é um AVC, Thalita, né? Ora para a gente, Léo. Quer orar para a gente? Posso orar. Senhor meu Deus, Pai, te pedimos agora que o Senhor toque na Iana, Pai, que teve um AVC, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor traga cura, restabeleça agora, Pai, em nome de Jesus, a saúde dela, Pai, que ela não fique com nenhuma sequela e que milagrosamente, Pai, declaramos cura agora, Pai, em nome de Jesus, onde ela estiver, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que mais uma vez, ó Pai, o teu poder e a tua graça, a tua glória sejam manifestadas, ó Pai, e agora na vida dela, Pai, e que ela possa ter um bom testemunho disso, Pai, que ela possa isso transformar a vida dela, Pai, para que ela possa estar mais achegada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Obrigado, família. Deus abençoe a todos. Bom domingo aí, Léo. Bom domingo para Bom domingo aí, pessoal. vocês também.